A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp, DDD 99, telefone 991520454. DDD 99 mesmo. Estamos iniciando um novo trimestre. Vamos ver aí o assunto que nós vamos estudar durante esse trimestre nas revistas Adulto da CPAD. O tema é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então aqui falando sobre a grande comissão. Grande comissão essa que nós podemos ver aí na Palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vemos aí Lucas 24, 49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em João 20, 21 e 22 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vemos aí Atos 1:8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aí são citações bíblicas de o que Jesus falou a respeito então, do ide, do pregai a toda criatura, ensinai, batizai. Então veja que é uma ordem do próprio Jesus para nós, e cada crente tem esse dever de fazer isso. Aí nós vemos na capa a figura então do mundo, né, como se fosse Jesus aí segurando o mundo inteiro, olhando para o mundo e vendo a necessidade da pregação do Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor-presidente ali na Assembleia de Deus de Curitiba, Paraná. Neste trimestre nós vamos estudar as seguintes lições, se Deus quiser. Lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, é o que nós vamos estudar hoje. Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 1040. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lição 13, o propósito de missões. Lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Então você reparou aí que neste trimestre são 14 lições, porque nós teremos 14 domingos aí nesse trimestre final do ano. Na lição 1, então vamos ver aí a necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura, então a todo mundo, a todas as etnias, né? Na lição 2, vamos falar mais especificamente sobre pregar o Evangelho a outras nações fora da nossa nação. Então, o Evangelho pregado a várias culturas diferentes das nossas. Na lição 3, nós vamos ver a palavra de Deus sendo divulgada em várias nações, isso no Antigo Testamento. E ali os judeus eram responsáveis por divulgar a palavra de Deus, fazer conhecido o Deus deles a todas as nações. Na lição 4, nós vamos ver aí missões, principalmente através do apóstolo Paulo, abrindo igrejas, né, por toda parte.
E vemos aí no livro de Atos dos Apóstolos o início da igreja, aí sendo pregado primeiro em Samaria, ali por Filipe, né, fora de Jerusalém, primeira vez, né, através de Filipe. Aí vamos ver, no dia de Pentecostes, nós vemos aí que várias nações estavam ali, saíram pregando para as suas nações, todos aqueles que estavam ali ouviram a palavra de Deus, foram batizados nas águas. E vamos ver através de Filipe, em Samaria, vamos ver aí o eunuco, né, que levou a palavra para a Etiópia, e vamos ver aí o evangelho sendo divulgado através, então, de alguns que pregaram aos gregos, e vamos ver também Paulo abrindo igrejas por toda parte com Barnabé, depois com Silas. Aí temos algumas idas de Pedro fora de Jerusalém, temos também as idas de Marcos, por exemplo, para fora também, divulgando o evangelho junto com Pedro, além, é claro, das viagens missionárias, então, de Paulo, Barnabé, depois de Paulo com Silas. Depois vamos ver aí na lição 5 sobre o Pentecostes e as missões, a importância de pregar o evangelho, cheio do Espírito Santo e com demonstrações do poder de Deus através, então, dos dons do Espírito Santo. Na lição 6, vamos ver a responsabilidade de todos nós que temos que estar orando, contribuindo e indo fazer missões. Na lição 7, nós vamos ver o sustento dos missionários pela igreja. A igreja envia e sustenta esses missionários. Na lição 8, vamos ver que muitos fazem missões e ao mesmo tempo trabalham, e muitos fazem missão sustentados pela igreja. O apóstolo Paulo fez tanto uma coisa quanto outra. Ele pregou em alguns lugares sem nada receber, mas também pregou em outros lugares recebendo salário das igrejas e também muita ajuda financeira por onde quer que passava. Na lição 9, nós vamos ver a igreja, o sustento missionário, então a igreja com a responsabilidade de ter um departamento aí de missões, enviar missionários, sustentar esses missionários. Na lição 10 nós vamos ver o lugar menos evangelizado do mundo, que é a janela 1040, que abrange aí várias nações, vários povos, que precisam urgentemente ouvir o evangelho, e é onde sim tem menos missionário no mundo. Nós mandamos muito missionário para lugar que já tem aí o evangelho implantado. Mas para os lugares que não tem, devido ao risco de morte, então nós temos pouquíssimos, raríssimos missionários nesses lugares. Na lição 11 vamos falar exatamente dessa perseguição ao evangelho, aos missionários em várias nações. Tendo aí como destaque a Coreia do Norte, por exemplo. Temos aí o Haiti, que recentemente aí bandoleiros, criminosos estão invadindo as igrejas, fechando as igrejas. Temos países da África aí, onde várias igrejas foram queimadas, cristãos mortos. Então, nós vamos ver, estudar sobre essa perseguição ao evangelho por muitos países do mundo. Principalmente, então, os árabes e os comunistas. Na lição 12, nós vamos ver a missão aí que começou em Antioquia para os gentios, em Jerusalém para os judeus, e nós vamos ver que eles estavam orando, jejuando, estavam em uma reunião de profetas, mestres, então estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo disse que estava escolhendo, estava separando Paulo e Barnabé, então para uma grande obra, que era a obra missionária de abrir igrejas, implantar igrejas pelo mundo todo. Na lição 13, vamos ver o propósito de missões, que é a salvação de todos e a urgência de se pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura, porque Jesus está voltando. Na lição 13, vamos ver exatamente isso, missões e a volta de Jesus Cristo. Então, a volta de Jesus Cristo está aí clara para nós que está na hora de ele voltar. Agora, o que nós estamos fazendo? Quantos ainda não ouviram o evangelho? E por incrível que pareça, nós vamos ver que mais da metade do mundo ainda não ouviu a pregação legítima do evangelho, seguida e comprovada através de sinais, prodígios e maravilhas. Então, esse é um resumo brevíssimo
de todo o trimestre, que é muito empolgante, o assunto maravilhoso e muito atual. Isso vai ajudar muito a que nós nos despertemos para fazer a obra de Deus, porque ainda tem muita gente que nunca ouviu falar o nome de Jesus, e isso praticamente metade do mundo nunca ouviu nem o nome de Jesus. E ainda temos muita gente, mas muita gente que não tem nem uma linha da Bíblia ainda na sua língua. Vamos então ao textual da lição, que está em Marcos 16:15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então veja uma ordem de Jesus, que faz parte então da grande comissão de Jesus para todos aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor. É para todos, indistintamente, não importa quem é você. Você se converteu, você ouviu a palavra de Deus e você creu, teve fé, então você está salvo, recebeu o Espírito Santo, e a sua primeira responsabilidade, a maior responsabilidade da sua vida agora, é transmitir, compartilhar Jesus com outras pessoas. E qual é a abrangência disso? O mundo inteiro. Onde você estiver é um campo missionário. Qualquer pessoa que não conhece Jesus é uma pessoa que precisa ouvir falar de Jesus Cristo. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho ao mundo. Então veja que quando Jesus transmite a grande comissão, a ordem de evangelização a toda criatura, está se referindo a todos os homens que existem. Não vá cair nessa conversa aí de calvinista, né? Que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Se fosse assim, não precisaria de ninguém pregar o evangelho, né? Deus já escolheu, né? Pronto, já sabe quem vai ser salvo, não precisa pregar para ninguém. Isso é um absurdo, né? Isso é uma teologia satânica, na verdade. Mas não, nós temos certeza de que todos os homens podem e devem ser salvos. Para isso, precisam ouvir o Evangelho, ouvir a pregação da palavra de Deus. E a responsabilidade é de cada um de nós. Sabemos que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, é muita gente para ouvir o Evangelho e muito pouca gente para pregar o Evangelho a essa quantidade de pessoas. Mas se nós nos despertarmos para fazermos a nossa obrigação, cada um fazer a sua obrigação, com certeza nós podemos evangelizar o mundo inteiro. Basta nós olharmos, por exemplo, para Paulo, né? Paulo, com pouquíssimos companheiros, evangelizou o mundo conhecido deles todinho em sua época. Quantos missionários atingiram países inteiros? Então o evangelho tem que ser pregado na unção, no poder do Espírito Santo, e aí esses sinais, prodígios, maravilhas vão atrair as pessoas e multidões serão salvas. É assim que o evangelho começou a ser pregado. Primeiro dia logo da igreja, houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, ali o dom de variedade de línguas foi manifesto, e as pessoas puderam ouvir o evangelho na sua própria língua, e creram ali cerca de 3.000 pessoas. Pouco tempo depois, na porta famosa, Pedro e João, ali, Pedro disse com o aleijado, levante e anda, ele levantou, andou. Aquele milagre atraiu a multidão, ele pregou o evangelho, e mais 5.000 pessoas converteram. Vamos ver aí Filipe em Samaria, todos ouviam, estavam alegres, se convertiu, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Isso atraía multidões que se convertiam. Vamos ver Paulo, depois em Listra, um aleijado andou, e ali muitas pessoas se converteram. Vamos ver Pedro em Jope, com a ressurreição lá de Dorcas. Muita gente aceitou, diz que a cidade inteira, até a cidade vizinha, se converteram. Então veja que o evangelho era pregado sempre com sinais, prodígios, maravilhas, Deus confirmando a sua palavra, e assim milhares de pessoas se convertiram. Esse é o modelo bíblico que está em Atos dos Apóstolos, que nós temos que seguir. Agora temos que nos esforçar mais para pregar o evangelho onde ele não foi pregado ainda, que é principalmente então na janela 1040, aqueles países ali
principalmente aí os árabes, né, os muçulmanos, e também temos que nos lembrar dos países comunistas, como Coreia do Norte, como China, né? Aí Cuba, na América do Sul nós temos, né, a Colômbia, né? Precisa muito aí pregar o evangelho ali. E são países que perseguem aqueles que vão pregar o evangelho. Temos aí exemplo também dos países lá, como por exemplo ali do Iraque, Afeganistão. Então, muita gente ainda precisa urgentemente ouvir a palavra de Deus. Vemos nos países africanos ali, onde impera mais, então, os muçulmanos, aí que está muito difícil pregar o evangelho. E nós precisamos penetrar nesses países com o evangelho, levando as boas novas de salvação a todos eles. Agora, sempre devemos investir mais em sermos todos cheios do Espírito Santo, usados tremendamente pelo Espírito Santo, com sinais, prodígios e maravilhas, se nós queremos alcançar esses povos. A maneira de alcançar esses povos é exatamente esta. Eles se convertem ao ouvir e ver estes sinais e evidências, provando que Jesus está vivo. A vontade de Deus é que todos possam ouvir o Evangelho, toda criatura que há no mundo. Então a igreja precisa colocar no coração todos os crentes a expansão do reino de Deus, o crescimento, a multiplicação dos membros do reino de Deus sobre a terra. E para isso nós temos que pregar o urgente arrependimento de pecados e a fé, para que todos sejam salvos. A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16. Vamos ler. Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e impondo as mãos sobre os enfermos. Então estas são as duas principais referências, né, que falam sobre a grande comissão, então a ordem de Jesus para pregar o evangelho a todos. Isso, então, nos evangelhos, a ordem dada direta por Jesus Cristo. Então esta é a lição de hoje, a lição 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A palavra etno, povos, né? Cêntrico aí, é centrado então na pregação de todos os povos, toda criatura. Nesta lição estudaremos os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a grande comissão. Subtópico 1, o que é a grande comissão? Subtópico 2, a questão cultural. Subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Subtópico 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. No tópico 2, missões transculturais. Subtópico 1, conceito. Subtópico 2, visão transcultural da Bíblia. Subtópico 3, barreiras nas missões transculturais. No tópico 3, visão global do Evangelho no mundo. Subtópico 1, evangelização e discipulado. Subtópico 2, arrependimento e capacitação do Espírito. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima e urgente lição. Vamos ver então a introdução que diz: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso assunto deste trimestre na Escola Bíblica Dominical é sobre missão e nós vamos falar muito sobre a grande comissão, a ordem de Jesus para que preguemos o Evangelho a toda criatura. Então, nós temos as referências bíblicas, né?
as principais aí nos evangelhos. Nós vimos aí Mateus 28 e vemos aí Marcos 16. Não esquecendo de Lucas 24, de João 20 e de Atos 1, que você vê aí, que são importantíssimas também essas referências. E são bem claras e bem explicativas daquilo que Jesus ordenou. Vamos falar das missões transculturais, né? A missão não pode ser só onde estamos, nem só onde está a nossa igreja. Então deve ser aí no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nos países vizinhos e nos países longínquos. Então, por todo mundo. A ordem de Jesus foi para pregarmos o Evangelho a toda criatura e em todo o mundo. Veja que em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto, ou seja, ao mesmo tempo, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então está aí bem explícita a vontade de Jesus para cada um de nós, e nós temos que ser obedientes a Jesus. Lembre-se, a obediência está na Bíblia bem clara como uma coisa principal para nós alcançarmos a salvação, a vida eterna com Jesus Cristo. Então temos que ser obedientes a Ele. Veja em João 20, 21, 22. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então veja, Jesus está dizendo: o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Se você ler João 17, você vai ver. Todos que creem em Jesus como Salvador são os discípulos de Jesus, e a ordem é para todos esses, que somos cada um de nós. No tópico 1, a grande comissão. Subtópico 1, o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, como está em Isaías 45, 22, confere com Gênesis 12, 3, e está fundamentado no Novo Testamento, como está em Mateus 9, 37, 38, 28, 19, Atos 1, 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos, como está em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Lucas 24, 46 e 49, João 20, 21 a 23, Atos 1, 4, 5 e 8. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Hudson Taylor, muito famoso missionário na China, de 1832 até 1905, foi o fundador da missão no interior da China. Ele foi responsável pelo envio de 800 missionários ou mais para pregar o Evangelho na China. Esses missionários abriram 125 escolas bíblicas. E durante esse período, então, mais de 18 mil pessoas se converteram a Jesus Cristo, formando aí mais de 500 equipes de missionários que depois foram pregar o Evangelho por toda parte. Hoje a maior igreja que existe no mundo é exatamente na China, mas uma igreja perseguida que precisa se esconder para pregar o Evangelho e congregar. Algumas frases memoráveis de Hudson Taylor são: confie nisso, a obra de Deus feita da maneira de Deus nunca terá falta de suprimento de Deus. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Então a grande comissão é uma ordem de Jesus para todos nós, para evangelizarmos o mundo inteiro, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Estão registrados, então, nós vemos aí, né? Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, também em Atos dos Apóstolos. Estava implícita esta pregação do Evangelho a todos, tanto já lá em Gênesis, quanto também no profeta Isaías.
Subtópico 2, a questão cultural. O ir de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa, como está em 1 Coríntios 1:12. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. A questão cultural, é evidente que cada país tem a sua cultura e dentro de um país existem várias culturas. Então, o missionário é enviado para o Evangelho, ele vai pregar sobre Jesus Cristo e ele vai ser exemplo, ele e sua família vai ser exemplo para os outros. Então, numa cultura dominada por Satanás, por demônios, o missionário está ali como uma figura do próprio Jesus Cristo. Então, ele representa Jesus Cristo. Então, as pessoas vão olhar para ele, como é que ele fala, como é que ele age, como é que ele se veste, como é que ele come, tudo. Ele vai ser o exemplo. Então, as pessoas vão olhar para ele. Então, ele não tem que se preocupar com a cultura que está à sua volta. Ele tem que se preocupar em mostrar Jesus Cristo para as pessoas. Então, ele não pode tentar mudar a cultura das pessoas. Não, as pessoas é que vão se converter e vão desejar copiar Jesus, mudar as suas atitudes, seus modos de falar, de agir, de vestir, de comer, de tudo. Então, eles vão sentir a necessidade e eles vão mudar. Então, o missionário está ali para mudar a cultura, está ali para pregar o Evangelho do jeito que está na Bíblia. Então, principalmente aqueles que vão pregar em outros países, né? Lá eles vão ver que a cultura é diferente da nossa e diferente do que está na Bíblia. Mas eles não estão ali para serem políticos, nem comentarem a cultura de ninguém, nem perseguirem ninguém, nem falarem mal de ninguém. Eles vão ali pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ser exemplo para aqueles que estão ali. Então, se ele for realmente o representante de Jesus Cristo, as pessoas, ao se converter, vão copiar a cultura desse missionário. Mas é eles que vão fazer a escolha, não é uma obrigação imposta pelo missionário. No subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiológicos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15:20. Então veja, etnia significa grupo de pessoas que tem a sua cultura própria. Então se acredita que tem 24 mil tipos de etnias ou mais. Então são grupos de pessoas, porque dentro de um mesmo país existem várias etnias. Dentro de um mesmo país existem, às vezes, 4, 5, 10, 15 línguas diferentes faladas dentro do mesmo país. Às vezes você acha, por exemplo, que no Brasil todos falam português. Não. Olha aí os índios, a quantidade de índios que têm as suas línguas completamente diferentes das nossas. Olha aí as colônias aí de alemães, de japoneses, de chineses, né? Agora de venezuelanos, de tantos povos dentro do nosso país. Veja só. Agora imagine outros países aí que os próprios
que nasceram ali dentro também falam diversas línguas diferentes, são diversos dialetos. Então são grupos, eles se fecham para as culturas alheias, se fecham para o Evangelho. Imagine, e hoje praticamente a metade dessas etnias nunca nem ouviu falar o nome de Jesus. Imagine como é que está o andamento do Evangelho. Como é que nós estamos obedecendo a Jesus Cristo. Isso é lamentável, é muito triste isso. Nós devemos todo dia de manhã cedo levantar de madrugada e orarmos, clamarmos ao Senhor que envie mais missionários, que desperte a igreja para fazer missões. Olha, é coisa impressionante. Mas cidades pequenas do Brasil têm mais missionários do que as grandes cidades, as grandes capitais. Por incrível que pareça. Você vê cidades como São Paulo, cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife. Veja só, cidades grandes, muito grandes, que têm menos missionários do que cidades aí que têm às vezes 200 mil habitantes, 250 mil habitantes. Por incrível que pareça, isso é muito triste, isso é muito lamentável. É uma coisa impressionante, porque cada congregação deveria ter pelo menos um missionário que estivesse já no campo missionário, fora do país, evangelizando. Veja só. Então nós estamos colocando um pouquinho, pelo menos um missionário em cada congregação. E não temos de jeito nenhum. Veja só. Isso, gente, é muito triste, muito lamentável. Nós vemos aí líderes muito ricos, já têm fazendas, mansões, carrões, dinheiro depositado em paraísos fiscais, enquanto milhões de pessoas estão morrendo sem nunca ter ouvido falar nem o nome de Jesus. Isso é muito triste. Subtópico 4. A eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a Grande Comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1, 8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João 16, 8. Regenera o pecador. Tito 3, 5. E capacita os homens a confessar Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 13. Nesse sentido, a Igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da Grande Comissão: proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então veja, às vezes nós pensamos assim: não, isso aí, pregar o Evangelho para toda parte, evangelizar, ganhar almas, é só para aqueles que estão aí cheios do Espírito Santo, são pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, pessoas que têm os dons do Espírito Santo. Antes fosse. Jesus não deu a ordem só para esses não, deu para todos. E eu vou lhes dizer uma coisa, você não sabe. As pessoas que mais ganham almas, as pessoas que mais trabalham na evangelização do mundo, são pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Te impressionou isso? Pois é. Infelizmente, a igreja parece que está se dormindo, está parada no tempo. Que existem de milhares e milhares de pregadores, cantores, de pessoas que estão aí aparecendo para todo lado, mas que não ganham nem uma alma por mês. É muita gente. É muito triste. Não tem noção nenhuma do que é o Evangelho até hoje. Isso é muito triste. É muito lamentável. Igrejas que passam, às vezes, um ano sem ganhar almas. É muito triste. As igrejas pentecostais já não têm mais nem a metade, veja bem, a metade das pessoas batizadas com o Espírito Santo. As igrejas pentecostais não têm mais nem
5% de pessoas que estão evangelizando e ganhando almas. É muito triste. Gente, a situação da igreja está uma coisa assim que só chorando. É muito lamentável, muito triste a situação. As pessoas só se preocupam em ganhar dinheiro, em se divertir. Tópico 2. Missões transculturais. Isso toca um conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, transcultural é transpor a própria cultura para atingir outra cultura. Então, missões transculturais são as missões que vão até a essas etnias, onde quer que elas estejam. Às vezes está dentro do mesmo país, às vezes está dentro do nosso próprio estado, dentro da nossa própria cidade. Mas na maioria das vezes, isso aqui abrange o quê? Os outros países, né? Tem os países mais próximos, existem os países dentro do mesmo continente, existem os países fora do nosso continente, existem países muito longe do nosso continente. A obrigação, o dever da igreja é evangelizar a todos os povos, todas as etnias, todos esses grupos, em qualquer parte do mundo em que eles estejam. Subtópico 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se trata em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas do livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Veja aí Gênesis 3:15, 6:11 a 14 e Gênesis 12:3. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações, como está em Atos 9:15, 16, 5, 22, 14, 15, 21, 26, 16 e 18. Então veja que a Bíblia é o padrão para se falar então de missões, de pregação da palavra de Deus, de transmissão desse Deus a todas as pessoas, de compartilhamento desse Deus com todas as pessoas que existem. E no Antigo Testamento nós temos exemplo de Deus falando sobre isso. Já em Gênesis nós vemos aí, quando Deus já promete que a semente da mulher então esmagará a cabeça da serpente, já está falando de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, para vencer Satanás, né? Para derrotar as forças malignas, trazendo ao homem a salvação através de Jesus Cristo. E em Gênesis 12:3, nós vamos ver que Deus fala que através de Abraão, da semente que vai nascer de Abraão, ou seja, Jesus Cristo, como Paulo fala lá em Gálatas, né? Que a semente é Cristo, o descendente é Cristo. Então, Deus está dizendo que através de Abraão, da semente que vem de Abraão, vai abençoar todas as nações da terra. Não está falando só dos judeus. Então, fala de todas as famílias da terra. Agora, quando Jesus, então, vai implantar no mundo a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, tendo como cabeça Jesus Cristo, então a igreja recebe essa função, recebe essa obrigação, essa ordem de Jesus para a igreja evangelizar, então, todas as criaturas da terra. Aí, é claro, todos os seres humanos. Veja que Paulo foi escolhido por Jesus para levar o evangelho a todas as pessoas, inclusive governadores, reis, né? A todos, indistintamente. E Jesus citou gentios, ou seja, povos que não são judeus. E as igrejas, né, foram fundadas, aí foram abertas pelo apóstolo Paulo, que era um plantador de igrejas, que andou pregando por toda parte, abrindo igrejas por toda parte. Nós vemos Paulo dando testemunho que Jesus o chamou para pregar o evangelho a todas as pessoas. Veja que Paulo começou a pregar somente aos judeus
mas depois passou a pregar praticamente só aos gentios. Então veja que o Evangelho é para todos. Todos devem ouvir, precisam ouvir para serem salvos. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Né? Então, vamos ver Efésios 1,13, diz que nós estamos em Cristo depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Tendo crido nessa pregação, nesse Evangelho, então nós recebemos o Espírito Santo, ou seja, somos salvos. Subtópico 3, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos, barreiras geográficas, novas nações, novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moedas e comércio, barreiras linguísticas das línguas nativas, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Então veja, quem anda olhando para barreiras, dificuldades, não vai pregar o Evangelho em lugar nenhum. A igreja que fica olhando para as dificuldades, dificuldade é muito longe, que custa muito caro, que é outra língua, que é outro costume, é outra cultura. A igreja fica olhando para isso, não vai fazer nada. E é o que tem acontecido, não estão fazendo nada. A maioria das igrejas do Brasil não fazem nada para evangelizar o mundo. Nada mesmo. Principalmente essas igrejas pequenas, comunidades, né? Igrejas pequenas que têm surgido cada dia mais espalhadas por toda parte, ficam lutando aí para pegar crentes de outras igrejas, de outras denominações, né? da denominação de onde saíram. Ficam só nisso. Eu conheço igreja grande que não tem nenhum sequer missionário. Muitas igrejas assim. Nenhum missionário. E a gente fica assim, gente, o que tem na cabeça dessas pessoas? Será que eles leem a Bíblia e não entendem nada do que está escrito na Bíblia? Será que eles falam de Jesus, mas será que é de outro Jesus? Porque não pode. Jesus que está na Bíblia, não tem como saber alguma coisa de Jesus, aprender alguma coisa de Jesus, sem falar de missões, sem falar de ganhar almas. O que está acontecendo com essas pessoas? É muito triste, muito lamentável a situação. Tem mais gente impedindo o trabalho missionário do que gente fazendo ou ajudando, ou orando e incentivando o trabalho missionário. Por incrível que pareça. Subtópico 1, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Então veja que está muito ligado evangelização e missão. As duas coisas estão interligadas. Então a mesma igreja faz missão, a mesma igreja discipula. O missionário vai para o campo pregar o Evangelho, ganhar almas, mas ele lá no campo, ele mesmo vai ter que discipular essas almas. Então, nós não podemos enviar o missionário ao campo missionário se ele não tiver experiência em ganhar almas e discipular essas almas. Então tem muita gente dizendo, não, eu tenho que só pregar, discipular é com o outro. Mas não. Quem trabalha com missão tem que fazer as duas coisas.
Então ele vai ganhar alma, mas ele precisa manter essa alma na igreja, levá-la ao batismo das águas, batismo com o Espírito Santo, e levá-la a ser um missionário também. Então veja que tem que haver um preparo e tem que ver quem tem uma chamada de Deus para fazer essa obra. Não é enviar de qualquer maneira qualquer um. Então o missionário, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. De preferência, ele deve buscar o dom do Espírito Santo, porque lá no campo missionário é muito mais importante ele ter o dom do Espírito Santo do que ele ter um curso de teologia. A prática é esta. Esta é a realidade. Deve-se levar as pessoas a orarem, levantarem de madrugada para orar, aprender o que é jejum e praticarem, estudarem também a palavra de Deus. Mas o mais importante e urgente lá no campo missionário vai ser demonstração de poder de Deus para que as pessoas se convertam. Então tem que ter intimidade com Deus. Conhecimento bíblico, a pessoa que lê a Bíblia toda, todo ano, já é um conhecimento suficiente para ele pregar o Evangelho em todo lugar e ganhar muitas almas. E ele vai ganhar essas almas, vai levar para a escola bíblica dominical e ali fazer o discipulado. O lugar melhor que existe para fazer o discipulado é a escola bíblica dominical. Quem tem várias classes, faz uma classe específica para o discipulado. Quem vai frequentar a classe discipulado? Todos os novos convertidos, que tem pouco tempo que se converteram, também pode se perguntar, quem aí não aprendeu ainda as doutrinas básicas da igreja, né? Doutrinas básicas, o que é? Por exemplo, arrependimento de pecados, batismo das águas, santa ceia, dízimo, oferta, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, doutrina da justificação pela fé. Então, doutrinas básicas. Quem não tem esse conhecimento, então deve frequentar essa classe discipulado, onde vai ser ensinado essas coisas básicas. Também todos aqueles que são candidatos ao batismo das águas, né? Aí a igreja vai estipular, tem gente que adota 10 anos para frente, tem gente que de 12 anos para frente. Então, as pessoas que vão se batizar nas águas também devem frequentar essa classe discipulado, onde se aprende o básico do Evangelho. Quem é o melhor professor para a classe discipulado? Pastor da igreja, pastor da congregação. Subtópico 2. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 24, 46 a 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas do poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. Então não existe pregação do Evangelho sem a mensagem de arrependimento de pecados. Veja que João Batista iniciou essa mensagem de arrependimento. Jesus Cristo continuou essa mensagem de arrependimento de pecados. Todos os apóstolos pregaram sobre arrependimento de pecado. Não tem como pregar o Evangelho sem falar de arrependimento de pecados. Por quê? O Evangelho confronta o pecado. O Evangelho fala da verdade, verdade que liberta o homem do pecado, do domínio do pecado. Como é que o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado se a pessoa não se reconhece pecador? Como é que alguém vai ser salvo se ele não se reconhece pecador? Então nós vamos apresentar Jesus, que é o Evangelho. Agora, apresentar Jesus como o quê? Como Salvador. Salvar o homem de quê? Dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. E para que a pessoa seja salva, ela precisa ouvir o Evangelho, o legítimo Evangelho, que fala de arrependimento de pecados. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus.
É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então veja só que é dever de cada um de nós, obrigação de cada um de nós, e a igreja, como o corpo de Cristo na terra, que tem como cabeça Jesus Cristo, tem que obedecer a Jesus Cristo. A ordem de Jesus é ir por todo mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Então quem não está fazendo isso é desobediente a Jesus, está se rebelando contra Jesus. Então temos que obedecer a Jesus. Temos que obedecer. Uma ordem é clara, é objetiva. Nós temos que alcançar até os confins da terra. Temos que evangelizar o mundo inteiro. É obrigação de cada um de nós. As pessoas falam que querem que Deus abençoe o nosso país. Deus vai abençoar muito o nosso país se nós acordarmos para a obra de evangelização do mundo inteiro. Você quer ver uma igreja crescer muito? É só investir em missões, trabalhar com missões. Quer ver um crente ser abençoado financeiramente, crescer dentro da empresa do trabalho? Basta ele fazer contribuição para missões. Quanto mais ele contribuir, mais Deus vai abençoá-lo financeiramente para contribuir mais. É coisa simples isso. Então, temos que cada um de nós nos conscientizarmos que missão é importantíssima, que missão é obedecer a Jesus, que missão tem que estar no nosso coração de cada um de nós que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. Que nós temos que obedecer a Jesus e temos que partir na missão de ganharmos almas. Cada um de nós, individualmente. Você pode estar ganhando alma aí no seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade, onde quer que você esteja, na sua família, qualquer lugar. Você é responsável por pregar o Evangelho a toda criatura. Agora recebemos o alerta hoje para as missões transculturais. Então, missão de levar missionários a outras culturas, a outros povos, etnias, pelo mundo todo, que é a nossa obrigação, nosso dever. Nós só estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. Não é nada assim de excepcional. Quando nós fazemos missões, estamos apenas obedecendo o que Jesus mandou. Estamos fazendo a nossa obrigação, nosso dever. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você sentiu o desejo de se entregar totalmente a Deus, de ser um missionário, de pregar o Evangelho por toda parte. Olha, Jesus te salva agora e te envia a pregar o Evangelho. Te escolhe agora e vai te capacitar sobrenaturalmente para fazer essa grande obra. Se você já é crente, melhor ainda. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ir. E Jesus vai dar o jeito para que você vá ao campo missionário ganhar almas. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti, que agora estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão pedindo perdão pela sua negligência, pela sua desobediência à sua ordem. É grande a luz segura e graça vos chamará. Como é grande a obra de Deus a ser feita. E Deus escolhe agora você, vai te capacitar para você fazer uma grande obra para Deus, ganhar milhares de almas. Creia nisso. Receba agora o Espírito Santo, receba a unção, o poder de Deus. Em nome de Jesus, toca neles, Senhor, toca neles. Escolhe, Senhor, capacita. Anima-os na sua tarefa, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura em nome de Jesus. Solta todo mal, toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora, sai, em nome de Jesus. Todas essas cepas de Covid-19 saiam agora dessas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente essas vidas. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal,
Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco, esse telefone aí, é também o meu WhatsApp, entre em contato, eu envio para você gratuitamente PDF, PowerPoint. O telefone é o DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, nós estamos precisando muito da ajuda dos irmãos. Então envie qualquer quantia, aí temos aí as contas, você vê aí, ó, conta da Caixa Econômica, você vê do Bradesco, você vê do Banco Brasil é o nome da minha esposa, a Maria Crucil. Você vê o meu Pix, está aí, meu CPF, 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia, nos ajude, nós precisamos muito de sua ajuda. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.